Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. E nós leremos do verso 9 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor Deus: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente, mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, Deus soberano, neste momento em que abrimos a Tua palavra santa, suplicamos a iluminação do alto, do Teu Espírito, para que possamos compreender com clareza as Tuas verdades e sermos por ela edificados, fortalecidos na fé e desafiados a andar em novidade de vida. Ser propício a nós, ó Deus, concedendo-nos a graça, o poder do alto, para vivermos uma vida digna da vocação a que nós fomos chamados. Suplico a Tua graça sobre o Teu povo aqui presente, e suplico a Tua graça sobre o Teu povo espalhado por toda a terra. Que a Tua paz seja sobre o Teu povo, a Tua igreja. Assim oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós na semana passada já demos início à pregação desta oração do apóstolo Paulo, e eu expus o versículo 9, mas hoje lemos os 3 versículos, que é a oração do apóstolo Paulo, e iremos fazer as considerações acerca, ainda tocando um pouquinho no verso 9 e depois dando continuidade para a nossa edificação. Paulo ora, ali nos diz que ele está orando, também faço esta oração. Paulo era um homem de oração. Ele diz que constantemente estava orando pela igreja, pelas igrejas. Esta é uma das características do cristão. Na verdade, o próprio templo no Antigo Testamento era conhecido como casa de oração para todos os povos. E é claro que está indicando não somente a casa de oração, o local onde se ora, mas o local onde as pessoas se reúnem para orar ao Senhor Deus. E é claro que está se referindo isso também à igreja do Senhor. Se há uma característica que deve estar presente na vida dos cristãos, é a oração. Como nos diz uma frase muito sábia: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. Nós devemos ser caracterizados por esse tipo de vida, esse estilo de vida. É uma vida de oração, que ora constantemente, como nos diz o próprio apóstolo Paulo: orai sem cessar. Nós não podemos parar de orar. A oração é como a nossa respiração. Nós não podemos parar de respirar. Assim também não podemos parar de orar. É impossível vivermos uma vida cristã saudável sem viver uma vida de oração. É impossível. Não há possibilidade alguma. Paulo é um homem que ora. Ele não somente exorta as pessoas para que estejam orando, mas ele mesmo ora. Ele mesmo dá o exemplo. Ao mesmo tempo ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo era um homem que orava. Percebam como ele saía, se retirava e orava. Às vezes passava a noite orando, depois de um dia cansativo, exaustivo do seu ministério terreno. Mas mesmo assim, ele sempre tinha tempo para orar. Isso talvez seja muito instrutivo para nós,
na nossa geração, em pleno século XXI, quando dizemos, não tenho tempo, não há condições, tenho tanta coisa para fazer. No ministério do Senhor Jesus Cristo, um ministério intensivo mesmo, ao ponto de ele um dia deitar no barco e estar numa tempestade e as ondas batiam e o vento também soprava e ele estava lá deitado, cansado. Mas ao mesmo tempo nós vemos que esse homem era um homem que orava. E Paulo disse: sede meus imitadores. E se há alguma coisa que nós devemos imitar na vida do apóstolo Paulo, é a sua vida de oração. Mas ao mesmo tempo ele não é uma oração de qualquer maneira, oração com entendimento. Por isso ele vai dizer: eu faço esta oração. E o conteúdo da sua oração? Que o vosso amor aumente mais e mais. Novamente, essa é uma das características do cristão, pois disso depende todas as leis e todos os profetas, pois o primeiro e grande mandamento que nos diz as Escrituras é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, amar não se refere aqui a um emocionalismo. Não quer dizer que você vai gostar de todas as pessoas, porque isso é impossível. Sabemos disso. Amar, ela se evidencia numa vida prática de serviço cristão, onde a tônica dos evangelhos é servir. O maior no reino de Deus é aquele que serve, é o menor. Essa é a lógica do reino, é diferente da lógica do mundo. Por isso, precisamos lembrar disso. O amor aumentado é o amor servil, é o amor que se evidencia na prática. Por isso ele vai dizer: o amor seja pleno, o amor seja abundante. O amor também ela é progressiva. Percebemos aqui que ele está orando para que o amor aumente mais e mais. Em outras palavras, devemos lembrar, assim como nós fazemos exercícios, o atleta faz exercício para o fortalecimento do seu físico, das suas musculaturas, ele tem que se exercitar. O amor também é assim, precisamos exercitar. Quanto mais você manifesta o amor servil, mais firme você fica, mais forte, mais vigoroso. E Deus sempre nos dará oportunidades para manifestarmos isso. Precisamos ter esta perspectiva, um amor progressivo, um amor crescente, um amor prático. Mas o apóstolo Paulo também vai dizer que esse amor em pleno conhecimento, plenitude de entendimento. Nós já dissemos e sempre afirmamos: não há fé na ignorância. Ninguém me convence dizendo: eu tenho muita fé aqui no meu coraçãozinho. Você conhece o Evangelho? Não conheço. O que você fala sobre Deus? Não sei. Quem é Cristo? Não sei. A fé que ele tem não passa de uma fé supersticiosa, porque a verdadeira fé, ela é uma fé que pode ser expressada, pode ser verbalizada. Nós devemos dar razão da nossa fé, como diz o apóstolo. Devemos estar aptos a dar razão. Por que você crê? Em que você crê? Nós precisamos ter essa concepção muito clara. Não existe fé na ignorância. Infelizmente, muitos cristãos são cristãos de nome, no entanto, não sabem defender a sua fé. Não sabem o que é regeneração, não sabem o que é santificação, não sabem o que é glorificação, não sabem o que é novo nascimento, não sabem como se processa isso. Portanto, a fé que essa tal pessoa tem não passa de uma fé ignorante. É aquele que repete coisas sem entendimento algum. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer: em pleno conhecimento. É necessário ter conhecimento, mas podem perceber que não só a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, vem pelo entendimento das verdades, mas também o próprio amor, em pleno conhecimento. Como amar?
como? Devemos, portanto, considerar à luz da palavra de Deus. Também devemos compreender, não há salvação sem conhecimento. Embora ninguém seja salvo porque sabe, porque muitas pessoas sabem muito da Bíblia, vão morrer e vão para o inferno. Não é o conhecimento, não é a gnose que nos leva à salvação. No entanto, é o conhecimento da verdade quando ela é penetrada no nosso coração, no nosso entendimento e no nosso coração. Portanto, não há salvação sem esse conhecimento. Mas devemos lembrar mais ainda. Agora o apóstolo Paulo vai dizer, e toda a percepção. O que Paulo está querendo dizer com isso? E nisso eu gostaria de me deter um pouco mais, que fala sobre discernimento. É a percepção, compreensão, é a capacidade de discernir. Muitas pessoas são levadas por todo vento de doutrina pela incapacidade de discernir, pela incapacidade de julgar, de avaliar e de fazer pesos e medidas e ver se de fato é aquilo que diz ser, quanto a uma verdade ou quanto a um ensino. Meus irmãos, na época do apóstolo Paulo já havia muitos falsos mestres ensinando heresias. Alguns diziam, Jesus não veio em carne. Eram os gnósticos, já os pré-gnósticos dentro do cristianismo, porque diziam que Jesus é Deus. Como é que ele pode ter se encarnado? A carne é má, a carne ela é intrinsecamente má, então Jesus não pode ter se encarnado. E negavam a encarnação do Verbo. E o que os apóstolos disseram? Aquele que nega que Cristo veio em carne é do anticristo, faz parte de espírito de engano. E quantos não têm saído mundo afora ensinando tais coisas? E pior, quantos não têm acreditado nessas mentiras? Por que têm acreditado? Porque não tem nem o conhecimento, nem o discernimento. Não tem. E então ele vai engolindo todas essas coisas. E na época do apóstolo Paulo, portanto, já existia os falsos mestres, mas juntamente com os falsos mestres, os falsos ensinos, ensinando coisas que eram doutrinas de homens. Muitos ensinavam lá sobre o rigor ascético. Lá você tem que se chicotear. Por que se chicotear? Por que tem que matar a carne? Por que tem que fazer isso? Porque a carne é má. Percebam? O dualismo, o gnosticismo entrando na igreja. E nós vemos que isso é um falso ensino. Mas também eles viviam dentro de uma cultura. E qual era a cultura que eles viviam? Era o cristianismo nascente, mas presente mesmo era o paganismo. E dentro do paganismo tinha muitas ideias, tinha muitas concepções, tinha muitos ensinos, e muitos haviam saído do paganismo. Eles se converteram a Cristo, mas ainda não entendiam plenamente, ainda eles tinham a mente lá, eles ainda não haviam sido suficientemente doutrinados, ensinados segundo a verdade. É aquela ideia de que começa a trazer muitas coisas, concepções, pensamentos errados. E aí vem o sincretismo. O sincretismo é aquela atitude de você junta, pega, formando uma colcha de retalho. Você pega ali um pouquinho dessa religião, pega um pouquinho dessa religião, pega mais um pouquinho dessa outra, forma uma colcha de retalho e pronto, se cobre com isso. Só que a verdade, ela não é uma colcha de retalho. Não adianta pegar religiões comparadas e faz isso, faz aquilo e achando que é dessa forma. Não é dessa forma. Havia também os judaizantes que estavam ensinando ali
às pessoas de que eles deveriam guardar toda a lei, deveriam deixar-se circuncidar, deveriam cumprir aqueles dias festivos e tudo mais, porque só Cristo não bastava. Tinha que ter Cristo, mais a guarda da lei, Cristo, mais a circuncisão, Cristo, mais usar determinadas roupas, Cristo, mais não comer determinadas comidas, Cristo e comer determinadas comidas, porque só Cristo nos salvava. E Paulo então tem que dizer veementemente contra tais ensinos, porque isto é uma anulação da eficácia da obra de Cristo. E mais, além desses ensinos, que confundiam, portanto, o apóstolo Paulo está preocupado com isso. Olha a oração do apóstolo Paulo: que o Senhor Deus conceda toda a percepção, toda a capacidade de discernir espíritos, discernir doutrinas, discernir ensinamentos, discernir mestres. Tem muitas pessoas que dizem: o homem de Deus disse, ele falou, está falado. Meus irmãos, eu já mencionei isso para os irmãos. Se eu ensinar alguma coisa que não se possa ser provada pelas Escrituras, não aceitem. Não aceitem. Porque ninguém tem autoridade maior do que as Escrituras Sagradas. Se alguém, portanto, julga-se superior às Escrituras, esse tal já passa a ser talvez um falso mestre. Mas por que é necessário esse discernimento? Por que é necessário? Para não ser enganado. Parece ser uma coisa óbvia, mas muitos estão sendo enganados hoje. E dentro das igrejas cristãs, muitos estão sendo ludibriados dentro das igrejas. Precisamos de discernimento para não crer nas mentiras de Satanás, nem nas mentiras dos homens. E na verdade, no fundo, toda mentira é procedente do pai da mentira, Satanás, mesmo que seja os homens pronunciando. É necessário discernir para não apostatar. Quantos começaram a dar ouvidos a ensinos estranhos, de repente já estavam seguindo por outro caminho? Quantas pessoas saíram de igrejas cristãs e passaram hoje, são agnósticos, ou são gnósticos, ou são até ateus, porque deram ouvidos ao engano? Quantas pessoas que saíram dos bancos da igreja e entraram nos bancos das universidades e foram influenciados por professores marxistas, ateístas, e deixaram uma fé, achando que são o suprassumo do conhecimento, e na verdade são tolos. São tolos. Percebam, não tiveram a capacidade de discernir, não tiveram a capacidade, mas também discernir que nas Escrituras Sagradas existe aquilo que é prioritário, existe aquilo que é secundário. E às vezes as pessoas ficam fazendo cavalo de batalha em coisas secundárias, enquanto esquecem as coisas mais importantes. Tem cristãos que estão discutindo amilenismo, pré-milenismo, tribulacionismo, pré-tribulacionismo ou outras coisas, irmãos, e dividindo igrejas por causa de coisas que não são tão relevantes assim. Não são tão relevantes. Não estou dizendo que não são importantes, mas, meus irmãos, não para a salvação. E ficam fazendo cavalo de batalha em coisas que são secundárias, ao invés de se concentrarem primeiramente naquilo que é prioritário, naquilo que é mais importante. Eu quero também dizer que os falsos profetas, os falsos mestres,
Você acha que eles estão dizendo por aí que Jesus não é Deus? Ele está dizendo: ei, vamos nos matar uns aos outros. Os falsos mestres estão dizendo: precisa amar, respeite o outro, seja um cara legal, faça coisas boas. Qual é o problema então dos falsos mestres? 95% daquilo que os falsos mestres ensinam é verdade, não é mentira. O problema são os 5% que não é verdade. Quando o Senhor Jesus Cristo estava no seu ministério terreno, lá em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte, os irmãos podem abrir, capítulo 7, vai perceber o que Jesus vai falar em algo muito interessante. A partir do verso 13, ele vai dizer o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Percebam qual é o problema desses falsos profetas. Um profeta é alguém que fala da parte de Deus. Um falso profeta é alguém que supostamente fala da parte de Deus. Um profeta é alguém que é um profeta, as pessoas sabem. Ou seja, um falso profeta também, ele é conhecido por ser profeta. Mas qual é o problema do falso profeta? Talvez as pessoas vão dizer: ele vai estar profetizando coisas que não vêm da parte de Deus. Mas por que eles vão enganar? E essa é uma característica do falso profeta, é a sua capacidade de se passar por profeta. É que na mensagem deles tem tudo, está tudo certo. Você não encontra muitos erros nas mensagens dos profetas, dos falsos profetas. O problema dos falsos profetas é a ausência de verdades fundamentais. E o que falta na mensagem do falso profeta? Porta estreita, caminho apertado, cruz, negar-se a si mesmo. É isso que falta. Na mensagem do falso profeta, ele vai dizer: você é o cara, Deus se preocupa muito com você, você é especial para Deus, Deus vive em torno de você, Deus vai te abençoar, Deus isso, Deus aquilo, mas nunca diz: arrependa-se dos seus pecados. A porta é estreita, você tem certeza que quer entrar por este caminho? É renúncia. Você tem certeza? Você acha que é fácil? Não, não é fácil. Você tem certeza que quer ir para o céu? Você pensa que é canja, é mole, é só entrar na igreja, pronto, já meu nome já está rolado no livro da vida, eu posso continuar a viver como eu bem entendo. Você acha que é assim? Essa ausência da porta estreita, caminho apertado, de carregar a cruz, de negar a si mesmo, que não existe na mensagem dos falsos profetas. Mas ele vai dizer: seja um cara legal, seja boazinho, bonzinho, Deus se preocupa com você, Deus vai te abençoar, Deus isso, Deus. Mas nada que exija renúncia. O falso profeta também, e se passa como um este bem. Percebam, ele está disfarçado em ovelha. Ninguém suspeita de que ele seja uma pessoa não idônea. Ele é uma pessoa boa, uma pessoa bacana, é um excelente senhor, é uma excelente pessoa, é um bom mestre, é um bom pastor. É tão bom escutar a pregação do falso profeta, porque ele sempre massageia o ego. Ele sempre diz: você é o cara. Ele não diz: arrependa-se. Ele nunca diz que a pessoa está errada. É o mundo que está errado, as coisas estão erradas. Eles se passam por sábios, eles se passam por crentes, eles se passam por homens tementes a Deus. São ovelhas disfarçadas,
São lobos disfarçados de ovelhas. Por que precisamos de discernimento? Para não sermos enganados. Por isso precisamos de conhecimento. E precisamos de discernimento. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: eu oro para que o Senhor Deus conceda a vocês um amor abundante, crescendo mais e mais, pleno conhecimento, toda percepção, todo discernimento. Irmãos, já aconteceu aqui, de pessoas que começam a entrar na internet e ver os profetas da internet, e depois começam a ter ideias estranhas, que não são sustentadas pela palavra de Deus. Cuidado com isso. Quantos falsos profetas disseram: você não precisa ir para a igreja para ser crente, você pode ser crente em casa mesmo. Você não precisa ter comprometimento. E o verso seguinte, o verso 10, já vai falar dos resultados, portanto, de toda essa percepção. Como nós precisamos, nesses dias, meus irmãos. Há muitos ensinos de engano. Se havia na época do apóstolo Paulo, nós podemos contar nos dedos aqui das mãos os enganos e os mestres que haviam. Hoje, você não consegue mais contar de tanto erro, de tanto engano, de tantos mestres do engano que existem, que promete o céu na terra, que promete que vai dar tudo certo, promete tanta coisa, e não são as dezenas que vão atrás desses falsos mestres, são as centenas e os milhares. Sabe por quê? Porque a porta é estreita, o caminho é apertado que conduz para a vida, mas o caminho que conduz para a perdição é larga e espaçosa. E são muitos que entram, é fácil. Mas o resultado, a fim de aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e culpáveis para o dia de Cristo. Para aprovar, fazendo uma colocação, talvez deixando mais claro, para apreciar o que de fato é vital. Para provar as coisas excelentes, para apreciar, para provar o que de fato é vital. Ou seja, ele está dizendo em que nós devemos nos concentrar, porque principalmente nos dias de hoje há muitas informações, há muitas coisas, e nós não damos realmente conta de fazer tudo. A internet, Netflix, computador, YouTube, e as pessoas estão sendo, em outras palavras, há uma cachoeira de informações e coisas, e as pessoas nem dão conta disso tudo, e elas não conseguem se concentrar em nada ao mesmo tempo. Pega tudo e não pega nada. Mas aqui é para apreciar o que de fato é vital, o que de fato é importante para a nossa existência, para a nossa vida, o que de fato devemos buscar em primeiro lugar, colocando em ordem as coisas, o que nós devemos abandonar no nosso estilo de vida, o que nós devemos deixar. E numa linguagem do Senhor Jesus Cristo, ele diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora, porque melhor você entrar caolho no reino de Deus do que entrar com os dois olhos no inferno. Percebam o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para arrancar o olho, de fato, literalmente? Claro que não. Porque se você arrancar o direito, ainda tem o esquerdo. Vai ver as mesmas coisas que o direito vê. Mas não é isso. Direito é uma coisa importante.
Olho é algo legítimo. Quem que fez o olho? Deus. Mas se há algo legítimo na sua vida, que é mais importante do que Deus, e isso tem te afastado de Deus, é melhor você abandonar isso. É melhor você deixar. É melhor você ir pobre para o céu do que ir rico para o inferno. Até porque nenhum rico vai para o inferno. Porque lá ele vai descobrir que não tem nada. Ele não levou nada. Ele pensava que era rico. Mas quando chegar lá, ele vai estar sem nada. A mortalha não tem bolsos. E nada levamos desta vida. Para concentrar, para saber o que abandonar, também pôr de lado, ignorar, jogar fora. Às vezes nós assistimos alguns filmes assim, que a pessoa, o navio está afundando, e aí ele tem lá uma caixa cheia de tesouro, e ele se agarra àquele tesouro e se afunda junto com o navio e com o tesouro. Porque o tesouro é tão importante para ele. Mas a vida é mais importante. A salvação é mais importante. Perca tudo, mas não perca a tua salvação. Estou usando uma terminologia que os irmãos sabem. Se você perder a vida inteira, você perdeu tudo. Porque não importa o que você tenha ganhado neste mundo. O que é vital para você? O que é importante para você? E talvez a coisa mais importante para você, você não percebe. Quer ver? Geralmente nós só damos valor às coisas importantes quando nós perdemos. É o filho que nunca honra o pai e a mãe, e quando perde o pai e a mãe, lamenta, chora, perdeu, agora não volta mais atrás. Mas antes não dava valor, desrespeitava. Geralmente é o filho que faz mais escândalo na hora do funeral. Papai não vá, mamãe não vá. Enquanto o filho que respeitou, ele vai estar consolado na sua consciência. Percebam também o que é vital para você. Ganhar o mundo todo? Mas que adianta ganhar o mundo todo se perder sua alma? Às vezes, nós não nos concentramos, perdemos tempo com o que é trivial, com o que é periférico. E nunca gastamos tempo, nunca investimos tempo nas coisas importantes. Tanto tempo para assistir, tanto tempo para jogar, tanto tempo para ver internet, tanto tempo para isso, tanto tempo para aquilo. E a Bíblia, e a oração, e o culto, e a comunhão, nada. Aquele que despreza os meios de graça que Deus ordenou para a nossa edificação, será desprezado pelo Senhor no dia do juízo. Mas não somente um crente pode perder isso. A igreja pode perder o foco. Ela pode perder a sua razão existencial. A igreja, meus irmãos, por definição, sabe o que ela é? Ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja, ela deve sustentar a verdade. Não importa se mudou os tempos. Não importa se hoje nós usamos o telefone, falamos ali online, por videochamada, e com uma pessoa que está lá no Japão. Os tempos tecnológicos não mudaram o coração do homem. O homem continua exatamente a mesma coisa. Um homem que está morto nos seus delitos e pecados, carente da graça de Deus. É isso que é o homem. A única coisa é que agora ele se veste melhor, se arruma melhor, vai para médicos melhores, tem um padrão de vida melhor, uma saúde melhor, mas que depois de morrer vai para o mesmo lugar
da que aqueles do passado foram sem Cristo. Mesmíssimo lugar. E às vezes a igreja perde foco. Ela pensa que veio para entreter as pessoas, veio para divertir as pessoas. E aí você vai para a igreja e você diz: que coisa linda e maravilhosa, foi um show. Realmente foi um show, mas não foi culto. Nós não viemos para aqui. E se os irmãos vieram para se entreter, vieram no lugar errado. Porque tem tantos outros lugares que vão prover entretenimento. Nós viemos aqui para cultuar o Senhor Deus soberano e para escutar a sua voz, por meio da pregação, por meio da exposição da sua palavra, que é a Vox Dei, com a disposição de querer: Senhor, fala, que o teu servo ouve, para que eu possa viver de conformidade com o Senhor quer. Porque se eu venho também só para ouvir, se o pastor fala bem, se você não fala bem, meus irmãos, estou errado. Porque eu tenho que vir para colocar aquilo que eu ouço em prática, porque senão eu serei agora mais culpado do que antes. Melhor é ser ignorante de determinadas verdades, porque quem mais sabe, o juízo também será mais rigoroso. Isso não é da minha cabeça, é Jesus que diz: aquele que sabia a vontade do seu Senhor e não fez, será julgado com muito maior rigor do que aquele que não sabia. Portanto, a igreja pode perder o foco, pode perder. Ela esqueceu-se de provar ou apreciar o que de fato é vital, e agora ela fica entretendo, fazendo show, fazendo isso, fazendo aquilo, e as pessoas vêm e se divertem. Culto não é para se divertir. Culto que entretém, meus irmãos, desconfie, porque o culto a Deus, olha no Antigo Testamento, pegava lá um monte de animais e começava a matar. Onde que está a diversão nisso? Derramava sangue, propiciação pelos pecados. Onde é que está o engraçado aí? Onde que está o divertimento? Eu estou vendo ali as ovelhinhas, o cordeirinho sendo sacrificado. Que coisa mais engraçada! Onde que está engraçado? Percebam? E as pessoas vão para o culto para se divertir. Igrejas estão perdendo o foco, o que de fato é vital. Qual é a sua razão existencial? Também, percebam, Maria perdeu o foco, enquanto ela queria deixar a casa ali bonita para Cristo ali, para mostrar, né? Olha, eu estou arrumando. Maria estava ali, sentada aos pés de Cristo para aprender. Marta chega um momento e fica chateada. Isso está lá em Lucas capítulo 10, e ela vai dizer: Senhor, não te importas aí? Maria não está fazendo nada, eu estou aqui cansando. O que Jesus responde? Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. Marta, não é isso. Perdeu o foco. Você não está apreciando a coisa vital. Você está pensando que eu estou preocupado se a casa está arrumada ou não. Eu não estou preocupado com isso. Também perceba isso, meus irmãos. Nos dedicaremos àquilo que achamos mais importante. Se a tua salvação for a coisa mais importante, você vai se dedicar, você vai achar tempo. Se não é importante, deixa no final da fila. Se der tempo, vou fazer alguma coisa. Paulo continua: para aprovares as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sedes, percebam, sinceros. Não há desonestidade, é o que é, sem cera. Não há falsidade, não é falsificado. O coração é íntegro para o Senhor, não está dividido entre Deus e o mundo, porque na verdade não podemos amar os dois ao mesmo tempo, porque amaremos a um e aborreceremos o outro. Assim diz o Senhor Jesus: para seres puros, sinceros, íntegros e integralmente
para isso que eu estou orando, que vocês sejam assim, sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, sem culpa no dia de Cristo. Em 1 Coríntios, voltando algumas páginas, capítulo 3, verso 11 a 15, 1 Coríntios 3, 11 a 15, nos diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse? O dia do Senhor. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Perceba, Paulo agora está dizendo que devemos ser sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor, porque todos comparecerão diante de Cristo. Todos comparecerão. E ele está alertando a igreja de Filipos: estejam preparados, continuem na boa obra que vocês estão fazendo. Está estimulando aqueles irmãos a continuarem a serem cooperadores do Evangelho, a serem ativos, a serem crentes diferenciados, crentes de fato, como sal da terra e luz do mundo. Sejam assim, continuem assim, inculpáveis para o dia do Senhor, porque as nossas obras serão colocadas. Ninguém será salvo por boas obras, ninguém é salvo por isto, mas as nossas obras serão colocadas em julgamento, serão provadas, vão ser lançadas no fogo. Muitas obras não passam de palha, feno, madeira, a outros de pedra preciosa, metal precioso. Também, meus irmãos, não somente isto, e ele vai continuar agora, cheios do fruto de justiça. Agora ele faz uma metáfora do cristão como sendo uma árvore, fruto, que produz fruto, árvores, mas cheio de fruto, fruto de justiça. E qual é o fruto de justiça a que Paulo está se referindo? É o mesmo que ele já se refere em Gálatas capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. São frutos que são demonstrados, não é fruto nosso, não é nós que produzimos. Ele não está dizendo, produza você aí, façam um esforço. Ele diz, o fruto é do Espírito. E para que nós possamos produzir isso, precisamos estar ligados ao Espírito Santo de Deus. E não somente ligado ao Espírito, mas lembrando que o Espírito foi enviado por Cristo. Estamos ligados ao próprio Cristo. Ele é a seiva que dá vida à árvore, para que ela produza muitos frutos. Não há vida sem Cristo, não há frutos sem Cristo. Não estamos falando aqui de coisas que somos capazes por nós mesmos de fazer, mas que, revestidos pelo Espírito Santo, somos capazes sim de fazer. Não é? Precisamos, portanto, obedecer aquilo que as Escrituras nos dizem: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Cristo é a seiva, a vida percorre a árvore. Ele é a vida, Cristo é a vida, Ele é a energia.
que dá a árvore, e nós somos as árvores. Salmos, capítulo 1, verso 3, mas desde o primeiro versículo diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa. Somos como árvore plantada junto à corrente de águas. Este é o tipo de vida que Paulo quer que os cristãos de Filipos vivam. Uma vida frutífera, com discernimento, com sabedoria, com conhecimento, com amor. Não um conhecimento estéril, mas um conhecimento que dá frutos. Um conhecimento que frutifica, que é visibilizada, porque pouco ou nada adianta dizer: eu tenho muita fé no meu coração, e não vemos nada. Tenho Cristo no meu coração, só vê arrogância, murmuração, sempre murmurando a vida, a situação, não sei o que lá, realmente dizer: Senhor, muito obrigado por todas as coisas. Não há gratidão. Ainda em Mateus capítulo 5, verso 16, vai dizer aquilo que ele está dizendo: cheios de fruto de justiça, que é santidade. Santidade, como nos diz Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Percebam? Ninguém que não seja santo verá o Senhor. Ninguém. O qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Mateus 5,16 vai dizer: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não é para que as pessoas me aplaudam, sejam honrados, não, mas para que o mundo glorifique ao nosso bendito Senhor e Salvador, ao nosso Redentor. E algumas questões que eu gostaria de colocar hoje, algumas aplicações. E, então, em forma de perguntas também. Quais são as suas prioridades? Pare, pense. Qual é a sua prioridade? Trabalhar, estudar, namorar, casar, comprar carro, uma casa, ou uma formação pessoal, uma profissão, mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para a sua alma. Quais são as suas prioridades? Em segundo lugar, o que é importante para você? Aquilo que você tanto se dedica é aquilo que é mais importante para você. Quando Jesus ele está ensinando os seus discípulos, ele diz: aquele que amar mais pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Perceba, amar o esposo, esposa, se estiver em primeiro lugar, não é digno de Cristo. E por dignidade, infere-se também a salvação. Então, o que você tanto se dedica? O seu dia, se você fosse então contabilizar o teu dia, quanto tempo você gastou com as coisas de Deus? Você pode dizer que Deus é mais importante na tua vida? Com esse levantamento que você faz. Quando Martinho Lutero ele via que ele não teria tempo suficiente para fazer todas as coisas que ele precisava fazer naquele dia,
Todos os dias ele começava com 1 hora de devocional. Na manhã, primeira coisa, 1 hora de devocional. Leitura da palavra, oração. Quando um dia ele via, eu não vou dar conta do recado, o que ele fazia? Passava 2 horas. Eu não vou dar conta do recado, fazer 2 horas. Para não ser tentado a colocar as coisas em primeiro lugar. Como é a sua vida de oração? Sua vida da palavra? Não há alimentação espiritual sem a palavra, porque a palavra de Deus é qual alimento para a nossa alma. Que frutos você tem produzido? Você pode dizer, não, eu tenho produzido frutos do Espírito. Não pense coisa natural que Deus tem te conduzido a fazer. Também me pergunto, sabendo que todos nós compareceremos diante de Cristo, você está preparado para se encontrar com Cristo? Se você morrer hoje, você tem absoluta certeza que vai para o céu? Ou não? Estou preparado. Ou não? Apocalipse capítulo 14, verso 13 vai dizer que aqueles que morrem no Senhor descansam das suas fadigas e as suas obras o acompanham. Perceba, as obras nos acompanharão. Suas obras no dia de Cristo vai te acompanhar. Que obras são estas? Que obras você tem para apresentar? Meus irmãos, que o Senhor Deus conceda a nós todos aquilo que o apóstolo Paulo orou em relação aos filipenses, mas sempre lembrando, se eu realmente quero ser e me encontrar dentro desse padrão que Paulo está orando, eu preciso entender que a porta é estreita, o caminho é apertado. Que eu devo viver uma vida cristã autêntica num mundo mau e perverso, como aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, sendo sal da terra e luz do mundo, para que a nossa luz brilhe diante dos homens e Deus seja honrado e glorificado através do nosso viver. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém?